Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 351 do seu podcast favorito de velocidade, hoje para falar do Grande Prêmio do Japão, Suzuka, aquela pista maravilhosa que consagrou a Red Bull campeã de construtores. Max Verstappen venceu a corrida tranquilamente, fez a melhor volta. E nós vamos falar tudo sobre esse grande prêmio aqui e sobre outras cocitas más que podem surgir ao longo do programa, chamando o grande Adalto, que já vai dar as suas caras por aqui. E aí, senhor Adalto? O senhor gostou da corrida, não? Grande Bruno, grande confraria. Vi a transmissão da corrida de vocês lá no sábado. Parte. Etapa Auto Racing. E você não sabe, na hora que eu comecei a ver, uma das equipes do Auto Racing estava liderando. Auto Racing tinha 3 equipes do Auto Racing. Porque são as equipes da categoria Master, da categoria Challenge e da categoria Novatos. Então, a Auto Racing Challenge estava liderando. Eu até escrevi lá, Challenge. Não era o Bruno que estava pilotando. A voz aqui. Aliás, eu tenho um recado para essa voz já. Acho que a gente não liderou, não, porque a gente parou cedo. O primeiro stint nosso, a gente parou cedo. A gente estava em terceiro, Auto Racing Master. E, bom, enfim, foi gostoso, Endurance, bem legal. Endurance é fogo, cara. Consegui ficar vendo os 40 minutos. Então, é muito chato Endurance, né? Não acaba. O meu stint, por exemplo, fiquei andando sozinho na pista, sabe? Você dá tempo de você pensar na sua vida, pensar, pô, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Mas é isso. Bom, por falar nisso, vamos chamar o Fábio Campos. Ontem ele acha que não, mas eu vi ele e o Banniman debochando da minha posição brilhante sexto lugar. De jeito nenhum. O brilhante sexto lugar no Endurance Auto Race, mas ele e o Ricardo Banniman resolveram debochar. Eu convido o Fábio Campos a vir participar aqui da Copa Os Carteiros. De jeito nenhum, nós não debochamos. Possa demonstrar todo o seu vasto talento volante. Eu não tenho nenhum talento, não tenho nenhuma intenção. Eu só perguntei pro Banniman como você é o piloto. E quem não acredita em mim é só ouvir. É só ouvir o que ele disse. Ele disse. Lá na live. Ele acompanha você todas as corridas. Ele sentenciou, eu não falo nada. O homem que não correu com pedra nos rins falando do outro que estava lá se esforçando. É uma tristeza, né? Essa vida de piloto, vou te falar, viu? Fábio Campos, e essa Red Bull campeã do mundo? Foi uma surpresa para você, Fábio Campos? Uma grande surpresa, né? Esperávamos uma Red Bull em oitavo, mas uma pista feita para Red Bull, né? Absolutamente feita para Red Bull, parece. Os S's ali. Só esqueceram de avisar o Pérez, né? Daqui a pouco a gente... É verdade. Essa é a grande dúvida, né? O quanto dessa Red Bull, que é um carraço, deve ao Verstappen, porque são 2 mundos diferentes. No meio desses 2 mundos está a realidade do carro, que nós nunca vamos saber. Tá um pouquinho mais para lá e o outro puxa porque é genial, ou tá um pouquinho mais para cá e o outro afunda porque realmente não consegue. Aonde mora a linha real desse carro? O que dá pra gente medir é o conjunto, né? O conjunto Red Bull Verstappen é absolutamente avassalador. Muito bem, os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, do Adalto @Adalto Racing e o do Fábio @CampusFB. Vamos começar falando dos campeões, né? Red Bull, mais uma vez campeã. Red Bull começou a ser campeã em 2010, depois campeã em 2011, 12, 13, né? Depois voltou a ser campeã em 2020, né? Não, 22. 2022 e agora 2023, né? É uma equipe jovem, né, Adalto? Equipe que estreou aí na Fórmula 1 em 2005. Mas é uma equipe que conquistou seu lugar na história, assim, muito rapidamente, né? Qual que é o segredo, hein, Adalto? Já tem 6 títulos, né, de construtores e 7 de pilotos. Isso. Não, ainda não. Acho que é 6, mas vai ter o 7º. Né? Próxima corrida, o Vespa precisa de 1 ponto, acho. Para ser campeão. Então... Não, o Pérez precisa tirar 5 dele. Se não tirar 5 na sprint, ele vai ser campeão na sprint. Então o Vespa já é o tricampeão aí. Então, o segredo é competência, eu acho, né? Dinheiro, na época que precisava de muito dinheiro, eles sempre tiveram. Né? Quando competiam com equipes que já gastavam muito dinheiro lá há muito tempo, e competência, né? Competência deles é total, eles mostram isso. Eles nunca foram incompetentes, mesmo quando eles perdiam,
Mesmo nessa época de domínio aí da Mercedes, que a Mercedes ganhou um monte de título, Red Bull nunca foi um carro ruim. Em 2014, que foi quando a Mercedes começou a dominar, o Ricciardo ganhou 3 corridas lá para a Red Bull. Com uma Red Bull que na pré-temporada não conseguia sair do box. Né? E ele ganha 3 corridas aí. Então, quer dizer, nunca foram incompetentes, sempre foram muito competentes e mostraram de novo com uma punição que a FIA deu para o Pérez, quando o Pérez já tinha saído da corrida, e eles tiveram a presença de espírito de colocar o Pérez de volta na corrida para cumprir a punição. Olha, isso aí eu vou te falar, viu? O pessoal da transmissão lá não matou na hora, né? Porque o pessoal da transmissão nacional, eles gostam muito de fazer graça, né? E foram fazer graça. Não, porque ele tá de castigo, não sei o quê. Eu falei, cara, não é possível. Tem alguma coisa tá acontecendo, eles estão testando. Eu também não saquei a charada eu não matei a charada da punição. Mas eu falei, pô, estão testando algum componente, alguma coisa. Lógico que ele não tá de castigo, né? Mas aí depois que eu descobri essa, eu falei, cara, esses caras são muito diferenciados. Apesar que ele merecia o castigo, né? Pela batida bizonha de kart indoor que ele deu no Magnussen. Então, esses kart indoor da década de 90, que saía com os amigos, ninguém sabia dirigir, nada, né? Era uma coisa bizonha o que o Pérez fez, né? Então ele merecia esse castigo, mas não era castigo. Ele saiu para cumprir a punição. Achei brilhante isso da Red Bull, porque isso não consta no regulamento que não pode, né? Então eles falaram, vamos aproveitar que não consta, vamos fazer. Provavelmente agora a FIA vai fechar isso de alguma maneira, alguma diretiva, qualquer coisa, para isso não acontecer mais. Mas eu achei brilhante isso que a Red Bull. Então o segredo da Red Bull, na minha opinião, é uma competência toda a prova. Muito bem, vamos perguntar para o Fábio Campos o que ele pode falar da Red Bull. Red Bull que... como eu falei, né? Equipe jovem, né? Uma equipe nova, assim. Geralmente as equipes entram e demoram muitos anos, né? Para conseguir. E a Red Bull aí, desde 2010, quando ela tinha 5 anos só de história, né? Ela já se estabeleceu. Em 2009 ela já se estabeleceu como uma equipe grande, né? Uma equipe já para competir por títulos, né? Uma equipe que comprou uma estrutura, né? De uma Jaguar e virou da água para o vinho, né? Porque o que a Jaguar nunca chegou nem perto de fazer, a Red Bull já começou a virar bem rapidamente, né? A gente tem que falar também, nós precisamos falar sobre, né? Hoje em dia eles adoram falar isso, né? Precisamos falar sobre não sei quem. Nós precisamos falar sobre o Christian Horner, né? Porque é um cara muito competente, né? Ele é a alma dessa equipe, ele é o cara que colocou tudo isso em prática, né? E na hora de contratar o Adrian Newey, fez o jogo, a jogada, é a cartada, seja qual jogo de baralho você Ainda bem que você falou, porque eu tinha deixado isso de propósito, sem falar de propósito. Pois e existe uma história muito interessante do Dietrich Mateschitz, que né, tem que ser lembrado nesse momento também, porque é o sonhador que idealizou isso tudo, né? A paixão do cara por automobilismo, por esporte radical. Vou fazer uma equipe de Fórmula 1. E hoje ganha de montadora, de fabricante, de equipe histórica, de equipe que nasceu junto com a Fórmula 1. Com 2 equipes, né? Incrível. Então, Bruno, tem uma história muito interessante, que é de que alguém disse, olha, o Adrian Newey é um cara que... Ele é o projetista, o Dietrich não conhecia tanto, né? Mas, contrata o Adrian Newey que a coisa vai ficar boa. Aí ele não sabia se ele contratava e ele ligou para o Gerhard Berger, né? Tudo Áustria, né? Uhum. Ele ligou pro Berger, ele falou, seu Berger, esse Newey tá pedindo uma grana, cara. Eu tô negociando com esse cara tá pedindo uma grana, mas assim, pesada. O que você acha? Eu pago ou não? Aí o Berger respondeu para ele assim, depende. Quantos milhões você acha que vale 1 segundo a mais no seu carro? Aí o Dietrich Mateschitz falou, tá bom, eu vou contratar. Mas a frase do Berger foi essa. Quanto você pagaria para andar 1 segundo a mais no seu carro? Aí o Dietrich disse, eu pagaria muito. E andou, e contratou, e começou toda essa história. Então, o título de construtores da Red Bull, que é um título... Eu nem estou olhando muito para esse título de construtores, porque eu estou esperando o Max Verstappen ser campeão de construtores. Porque o Max Verstappen tem 400 pontos exatamente, e a Mercedes tem 305.
Então, o Verstappen vai ser o campeão de construtores. E a situação do Pérez para o ano que vem, se tiver alguém brigando com a Red Bull, não tem como sustentar. Porque existe um limite do andar mal. Perder para o Verstappen, todo mundo já espera isso. Agora ele está passando do limite do andar mal, né? E aí começa a ficar muito preocupante. Em 52 pontos possíveis na última corrida, nas duas últimas corridas, né? O Pérez fez 4. Tendo esse carro todo na mão, com 2 apresentações horrorosas, tanto em Singapura quanto essa agora no Japão, sinceramente. Eu vou começar com... O Adalto já falou o que ele acha do Pérez aqui, e né, eu fecho mais com o Fábio nisso aí, porque eu não acho que o Pérez é esse piloto. Mas eu acho que eu queria falar, porque... Não, você vai falar, mas deixa eu perguntar para o Fábio primeiro. Fábio Campos, o que está acontecendo com o Sérgio Pérez? Você acha que dá para a gente começar a entender isso? Não tem, será que... Eu nunca fui muito das teorias da conspiração, não gosto de nada disso. Mas começa a pensar que deve ter alguma coisa estranha, porque não é possível. É muito erro, é muita falta de velocidade, é muita desconcentração, é muito tudo, né? Para um piloto com a experiência do Pérez, né? A gente acaba tendo que colocar o fator, que é aquele fator que a gente nunca consegue medir, né? Mas que vai ficando cada vez mais claro, que é o fator psicológico. É o cara que entra numa espiral, não consegue sair, não consegue ter a visão clara, não consegue entender e vai se afobando e vai lutando. A batida com o Magnussen, para mim, é muito isso, né? Assim, ele não está equilibrado como ele sempre foi. Ele sempre foi um cara equilibrado. Ele foi equilibrado na Sauber, ele foi equilibrado na Force India, ele foi equilibrado até em maus momentos na Red Bull, depois que ele chegou em 2021. Então, é aquilo que eu estava até falando sobre isso ontem, Bruno Aleixo? Tentar fazer rapidinho, assim, para as pessoas tentarem entender, né? O cara sai do México, vai adolescente para a Europa, fica sozinho, passa nas categorias de base, tem apoio financeiro? Claro que tem apoio financeiro. Não tô colocando dinheiro na historinha. Mas o cara vai subindo, e vai evoluindo, e vai ganhando, e chega na Fórmula 1, imagina, nossa, cara, sou mexicano, piloto de Fórmula 1, e vai bem na Fórmula 1, e vai para a McLaren, e desce da McLaren, e agora? Vai ter chance? Aí vai para a Red Bull, e o cara... como que você imagina que não passe pela cabeça do cara assim, eu vou ser campeão do mundo? Olha, eu tô no carro agora que vai me dar chance. E aí é o filme tão perto, tão longe, né? Porque você está perto de ser campeão do mundo e ao mesmo tempo é impossível você ser campeão do mundo, né? Quando você chega mais perto, você tem lá um vidro chamado Max Verstappen que você não vai transpor. Então, como que a cabeça do cara vai trabalhando? O Bottas conta isso, né? O Bottas conta que um dia ele virou para ele mesmo e falou: eu não vou ganhar do Hamilton. Ele fala isso não é eu achando, não. Ele fala que um dia ele falou: eu não vou ganhar desse cara. Acabou, eu preciso me conformar. Só que o Bottas é outro temperamento, é outra escola, outra coisa. Então, o cara, ele vai ver que ele vai sendo engolido. E a chance de uma vida, só isso que eu quero que as pessoas pensem. Eu não estou justificando. Eu acabei de dizer que ele está flertando com um limite, que já está passando desse limite. Eu não estou defendendo o Pérez, eu estou tentando analisar a cabeça do cara, que ele fala, chegou, em algum desses momentos, ele tem que pôr na cabeça dele: eu não vou ser campeão do mundo. E eu não sei como é que isso é para um piloto. E só para terminar rapidinho, ele precisa mergulhar na parte técnica. Ele não pode ficar só, nossa, e agora, ó vida, ó céus. Não, ele precisa mergulhar na parte técnica. Mergulhar, mas passar horas, como o Rosberg já fez, como o Sainz já fala que fez. Ele tem que sentar com os engenheiros e falar assim: não, vamos ficar nesse quarto de hotel aqui e vamos estudar o máximo para que eu possa melhorar, mesmo que eu não vire o Verstappen, porque ele não vai virar nunca. E aí, Adalto? Olha, deve ser um problema psicológico, deve ser um problema mental que ele está tendo, né? Mas acontece o seguinte, não tem condição. Não importa o que ele já fez antes. Hoje ele é bizonho, entendeu? É um piloto bizonho. Não é só porque ele é lento, porque perde do Verstappen. Ninguém aqui acha que ele teria condição de ganhar. Quando ele foi para lá, nós ficamos aqui, né? Vocês principalmente bem animados, né? Falei, o Verstappen vai tirar isso de letra. Ele não tem nenhuma chance, 0 chance. Né? Então eu não esperava nunca que ele ganhasse do Verstappen. O problema é as bizonhices dele. Não é só de lentidão. É de erros crassos, erros amadores, né?
declarações esdrúxulas. O patrocinador dele foi no Twitter para falar que sacaneiam ele na equipe. O pai dele ontem foi no Twitter, ou hoje, não sei. Ontem ou hoje, nós publicamos que o carro é feito para o Verstappen, que o filho dele sempre guiou um carro com a frente menos solta, com a traseira pregada, e que, né, o que eu venho falando aqui há muito tempo, o pai dele falou hoje no Twitter isso. No Twitter, ou não sei se foi no Twitter ou não foi. Então, você vê, por essas declarações recentes, você vê que o Pérez está achando, no fundo, parece que ele está achando que está sendo prejudicado. Então, acho que ele devia sair, porque falta amor próprio a ele, entendeu? Se ele acha que está sendo prejudicado, se o pai dele acha que ele está sendo prejudicado, se o patrocinador acha que ele está sendo prejudicado, sai! Pô, precisa ter algum amor próprio. Não dá, é indefensável isso daí. Se o próprio cara não tem um respeito próprio, entendeu? Porque ele quer ficar lá para quê? Para poder ser segundo no campeonato? Mesmo fazendo essas barbaridades, corrida após corrida, você acabou de falar de 50 pontos, ele fez 4, com o carro dominante do grid. Entendeu? Então, ele periga nem ser mais o vice-campeão, porque então, eu acho que é esse perto, inclusive. Eu acho que é esse que é o problema, né? Eu acho que eu já não sei mais se o Pérez segura o vice-campeonato, não. Porque o Hamilton está lá coletando os pontinhos dele, né? Ele tem os patrocinadores dele, ele arruma outra equipe. Ele pode chegar na Williams, inclusive, e falar, eu tenho aqui 30, 40 milhões de dólares. Entendeu? Para sentar no lugar do garoto aí que está batendo o carro. Entendeu? Ele pode ir na Alfa Romeo, ele pode, sei lá, ele pode ir em outras. Ou então, deu para mim, aposentei, obrigado. Porque ele está fazendo uma coisa que eu acho que a pessoa não tem mais respeito próprio. Aí fica difícil, entendeu? Você defender um cara que chegou numa situação onde precisa do pai, de patrocinador e da imprensa mexicana ficar metendo o pau todo dia, né? E pondo a culpa tudo na Red Bull. Então, se a culpa é da Red Bull, sai fora. Entendeu? Uhum. Vai procurar outra equipe ou vai para casa. O que não dá é para ficar lá, porque toda corrida, depois da corrida, tem aquela resenha sobre o Pérez, que a própria Red Bull faz. Uhum. Né? Ou se não é o Marco, é o Horner, se não é o Horner, é outro. É sempre um dos dois, né? Geralmente é o Marco, né? Dessa vez foi o Christian Horner, que o Marco já tinha feito na anterior e tinha, né, chamado o Pérez de um ser humano inferior, né? Por ser sul-americano, ele não tinha capacidade de concentração, né? Quer dizer, nem sul-americano ele é. Então, vai embora, cara, sai, entendeu? Fala, obrigado, põe outro aí, eu não quero mais. Porque tá ridículo isso. Nunca vi um troço desse. O Hamilton é que tá chegando, né? Porque ele vai coletando os pontinhos dele, né? E não sei, nesse momento parece até uma situação assim, até natural o Hamilton chegar e assumir essa segunda posição. Assim, olhando assim, me parece que pode acontecer. Pode até acontecer. O que seria um vexame absurdo. Né? Um vexame absoluto, eu acho, né? Porque a diferença de carro é muito grande, entendeu? Não é pequena, é muito grande. Né? Então, é estranho. Eu vou puxar outro assunto, porque só não foi mais bizarro que a batida do Pérez para mim é a ordem de equipe da Alpine. Essa foi bizarra. Essa foi completamente bizarra, eu não consegui entender até agora. Você sabe explicar, Fábio Campos? O senhor que é um estudioso das ordens de equipe, por que a Alpine mandou o Ocon e o Gasly inverterem a 9ª e a 10ª posição? Eu não entendi. Assim, tem a explicação geral e tem a explicação específica. E tem a do Ocon, né? Que eu vi ele falando. A do Ocon entra na específica, né? Mas tem a mais generalizada, né? Bruno, assim, primeiro a gente está acompanhando uma categoria, cara, que tem, né? Que depois de um ano bem ruim, né? Porque o ano da Fórmula 1 é muito ruim, é um ano decidido, é um ano de poucas disputas, é um ano de muito DRS, mas que nas últimas 3 corridas vem apresentando coisas interessantes. É um campeonato que tem tudo para terminar de um jeito legal. Porque a gente teve Monza, que foi muito legal, a gente teve Singapura, que foi legal, Suzuka,
apesar das interferências, a gente teve ali quatro momentos, depois eu entro nesses detalhes, 4 momentos sensacionais de disputa. A gente tem agora 6 provas faltando para acabar o campeonato. 3 são sprint, ou seja, o campeonato pode terminar numa vibe legal. A gente tem Interlagos, a gente vai ter Las Vegas, que vai estrear, vai ser aquele negócio, cara, vão correr no gelo lá, não sei como é que eles vão fazer, mas vão correr no gelo. Então vai ser coisa legal pra gente ver. O que pode atrapalhar essa reta final de campeonato? Esse excesso dessa interferência. Essas interferências, assim, absolutamente sem pé nem cabeça. Interferência com justificativas absolutamente estapafúrdias. Hoje em dia, tudo é motivo pra você interferir, né? Na Fórmula 1. Não, tudo eu vou falar uma coisa aqui, antes de você continuar. Esses pilotos estão muito mimados, cara. Sim, falei sobre isso. Esses pilotos estão mimados demais. Ô, Adalto, da sua época lá, dos anos... Tinha isso, cara. Os caras ficam o tempo inteiro chorando no rádio e os engenheiros dando um monte de instrução. Você vê o Russell, me dá um DRS. Aí o Hamilton dá o DRS para ele, ele entra na chicane todo torto, perde a posição e fica bravo. Sai do carro bravinho. Caramba, cara. Não, na minha época não tinha. Peraí que eu interrompi o Fábio. Peraí que eu interrompi o Fábio. Deixa o Fábio continuar. Então... Não, a gente vai debatendo aqui, pode interromper. Eu só acho, o Bruno, que é uma coisa assim, tá muito enraizado e passa por essas 4 camadas, né? Passa pelas equipes que interferem. Cara, a McLaren deu uma ordem pros 2 pilotos na Arábia Saudita, cara, eles eram 16º e 17º. E os caras vão lá e dão ordem. Então, assim, a necessidade, o impulso de interferir na corrida ganhou uma dimensão que engoliu todo mundo. Engoliu as equipes que criaram o monstro. Os pilotos são todos, 100% dos pilotos são esportistas mimados. Não são meninos, porque são muito evoluídos, mas são esportistas mimados. 100% do Hamilton ao Verstappen, passa pelo Russell, pro Leclerc, pro Sam, vai chegar lá no Latifi. Lembra do Latifi? Todos. Porque o cara não tem mais... Sumiu no automobilismo, no motociclismo, não. No automobilismo, sumiu o negócio, aquele sentimento assim, Bruno, eu vou passar esse cara, bicho. Eu vou dar um passão nesse cara. Você lembra do tal risco no capacete? O Adalto já deve ter ouvido essa expressão 200 mil vezes. Eu vou dar um risco no capacete desse cara. Eu vou pra cima. Não, equipe, deixa eu resolver aqui. É tudo eu tô mais rápido, é tudo eu preciso, é tudo o meu resultado, é tudo deixa eu passar. Estamos brigando, a frase do Russell, né? Estamos brigando contra nós ou contra os outros? Meu amigo, automobilismo é briga eterna também. Muita gente se esqueceu disso. As 4 camadas, ainda não terminei, não. Equipes, pilotos, a imprensa hoje absolutamente aceitadora na maioria das análises e vai acertar lá no público. Que tem um monte de gente que assiste hoje que não tá nem aí pra isso. Não, sai assim mesmo. É o resultado, eles precisam do resultado. Tudo é justificativo, né? É o balancete, é o torcedor de balancete. Vice-campeão do mundo, agora é justificativo. A gente até agora eu não consigo entrar na minha cabeça. A gente teve no ano passado jogo de equipe para vice-campeão do mundo, que é cargo simbólico, que é cargo de luxo. Não, mas tem que ter, não sei. A prova teve muita coisa legal, faço questão de dizer. A briga das Mercedes foi sensacional ver as Mercedes brigando. O automobilismo resiste, Bruno. Eu não estou dizendo aqui que está tudo perdido, é tudo um lixo. O automobilismo resiste. Mas é muita interferência, cara. É muita necessidade de interferir. Essa da Alpine, agora para chegar na parte prática da sua pergunta, essa da Alpine é uma coisa estapafúrdia. É porque o Ocon bateu na largada. Aí ele teve que fazer uma estratégia de uma parada só. Ele faz na prática uma parada só, né? Quer dizer, na realidade ele para na 1 e depois ele faz só mais uma. Então ele fez uma corrida de uma parada só, mesmo trocando o bico na primeira volta. E aí a Alpine acha que tem que compensar o Ocon disso. Quem paga a conta é o Gasly. Olha que legal. Olha que raciocínio. O cara bateu na primeira volta. Então, Gasly, você vai pagar a conta. O Gasly mandou o dedo para a equipe. E foi o dedo mais bem... Mandou o dedo. Coloquei no meu Twitter a foto. É o dedo mais bem dado de um piloto com uma equipe. Porque é absurdo. Não, inverte, porque o Ocon tem um acordo interno que se o cara tem porque o Ocon deixa o Gasly passar. Por quê? O Ocon, com essa bagunça toda, só ia fazer uma, o Gasly estava fazendo 2, então o Gasly estava mais rápido. Aí você até entende. Não, cara, deixa o cara passar, ele vem numa outra... Não bato palma. Mas você até entende. Aí, por que o Ocon deixa? Não, agora você vai devolver. Ou seja, a gente corrige o problema da estratégia. É tentáculo demais, Bruno. É tentar manusear a corrida. E ao invés de soltar as feras, deixa os caras decidir. Claro que tem que ter responsabilidade. Mas os caras querem meter em tudo. Os caras se intrometer em tudo. Deixa eu falar pra vocês, a Alpine é uma equipe ridícula.
Entendeu? É a Alpine, não devia Mas não nem é só a Alpine, o problema é que não é só a Alpine. Eu sei, mas é porque vamos personificar a Alpine. A Alpine é uma equipe ridícula. Eles conseguiram perder no ano passado, numa tacada só, o Alonso e o Piastri, por causa de uma gestão lamentável interna. Aí eles têm uma dupla de pilotos fraquíssima, talvez a dupla mais fraca do grid, porque os dois pilotos são fracos. Os dois pilotos não mostram pouco. O carro uma porcaria, a despeito de ser equipe oficial da Renault, o carro nunca foi bom. Se a Fórmula 1 não tivesse só 10 equipes, era o caso da gente perguntar por que existe a Alpine? Para isso, para chegar no final e falar assim, não, troca a posição aqui, porque tem não sei o quê. Porque é como você falou, eu não gosto de nenhuma ordem de equipe, mas tem umas que você fala, tudo bem, velho. Sim, igual a da McLaren lá, que o Norris chegou no Piastri, falou, se eu ficar aqui atrás, eu vou perder o pneu. Tá, tudo bem, Você pode discutir a da Mercedes, que eu não concordo, mas você pode discutir, o Sol está chegando, o que a gente faz? Eles se embaralharam todo. Mas há ordens e ordens. Só que a ordem toda hora... Agora, essa da Alpine, cara, pelo amor de Deus. A ordem toda hora. Adalto, se a equipe do Prost desse uma ordem para ele deixar passar o Mansell, que isso? Lá em 90, o que ele ia fazer? Prost e Arnoux, deixa o Adalto falar do Prost e o Arnoux na Renault, que não gostavam um do outro, e era o Renault, inclusive. Prost e Arnoux. Não tinha, zero. Não existe isso, entendeu? Naquela época lá não existia isso aí. Os caras nem ouviam. Teve uma vez que o chefe de motores da Honda ameaçou desligar o motor do Mansell em Monza se ele não tirasse o pé pro Patrese. O Mansell foi embora. Parou o carro, né? Isso foi em 92. Parou o carro, entendeu? Então, quer dizer, porque começou na década de 90 isso daí, né? Antes não tinha isso. Isso não existia. Primeiro que nem tinha rádio. Depois, quando entrou o rádio era muito ruim. Dava para o piloto falar que não tinha entendido. O rádio era horrível. Tanto é que nos poucos rádios que iam para transmissão, você não entendia uma palavra que os caras falavam. Zero. Eu não entendia nem como o narrador conseguia traduzir aquilo que eu falava. Luciano Burti, né? Lembra dos rádios do Button? Então, não dava. Batata na agora não, agora aliás, o Button perfeito, conversam, o carro não exige muito fisicamente, então eles não estão nem cansados. Porque no começo dos rádios, você sentia o piloto falando cansado já, ofegante, né? O cara, né? Aquele carro não tinha câmbio H, direção mecânica, o piloto saia morto do carro, né? O Piquet, no primeiro título, saiu do carro, literalmente desmaiou. Desmaiou, né? Hoje eles saem do carro, pronto, vai para uma festa. Tomam um banho e vão para uma festa beber. Entendeu? Então, uma coisa que o Fábio falou, eles são muito mimados, são mesmo, todos, mas não é só esses. Já tem uns 20 anos que é assim isso. Sim, é verdade. Já são 2 gerações mais ou menos assim. Isso, Tem uns 20 anos que é assim, entendeu? Porque eu acho que a Fórmula 1 se tornou tão assim, antes era uma coisa mais... Hoje é muito acirrado. Adalto, antes era pela vitória. Antes era assim, não, esse cara vai ganhar o título, faça a ordem de que. Agora é pela 19ª posição. Exatamente, entendeu? Então, quer dizer, né, e o pior é que a imprensa... Por que a imprensa apoia? A imprensa que está lá apoia, porque eles têm medo de sofrerem boicote das equipes, dos pilotos, da própria FIA. Então não falam mal. A imprensa que está lá cobrindo, né? Isso. Mas aí É a imprensa branca que eu chamo, entendeu? Que eles têm medo de criticar, de falar as coisas por causa disso. Né? Por causa de ser boicotado, de não ter credencial, de um monte de coisa. Entendeu? Olha, eu me lembro uma vez, eu acho que foi em 2014, o Massa tinha chegado na Williams, foi na Malásia isso daí, estava chovendo, a corrida, o Bottas chegou atrás dele e o engenheiro do Massa foi no rádio e falou, Felipe, Bottas is faster than you. Vocês lembram disso? Ele usou a mesma frase. E aí o Massa, eu tô ficando mais rápido aqui, peraí, não sei o que, o Massa pegou, enrolou lá, blá, 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 e não obedeceu a ordem e tal. Eu me lembro do repórter, eu queria lembrar o nome do cara. Foi o Ted Kravitz, que virou para Suzy Wolff, não é? Não, para Claire Williams.
botou o microfone na cara da Clary e falou assim, deixa eu te falar uma coisa, filha. Como é que você teve coragem de fazer isso? Você não pode falar isso com o Felipe Massa. Não é porque ele é o Felipe Massa, não. É porque você pegou a frase que desmoralizou a carreira do Felipe Massa e repetiu. Isso. Tipo, que tipo de sensibilidade é? Por causa da 9ª posição. Vocês estão loucos, cara? Vocês tiraram. Mas esse mesmo Ted Kravitz foi boicotado pela Red Bull ano passado. Mas num jogo de cena, né? Na época da história do orçamento, aquilo ali, os caras fizeram um ótimo jogo de cena, né? Fizeram um boicotezinho a ele. Quer dizer, ele é um dos poucos caras que ainda fala alguma coisa. Se bem que ele tá meio arrogantezinho de um tempo pra cá. Eu gostava mais dele antes. Tá meio arrogantezinho, mas ainda é um cara que ainda fala um pouco mais. Mas você vê claramente que ele foi tolhido também. Depois desse boicote da Red Bull aí no ano passado. Ele tá muito mais... Entrou muito mais na corporação da coisa, entendeu? Quer dizer, então, esse é o problema. Por isso que eu falo, a imprensa apoia. É a imprensa que tá lá, apoia. Não é que apoia. Embora eu tenha visto alguns jornalistas dizendo que a briga dos dois pilotos da Mercedes foi silly, né? Silly, em inglês, a tradução é bobinha, né? É fútil. É por aí. Mas justiça seja feita, vai. Pra gente depois seguir. A imprensa tem reverberado. Tem muita notícia sobre a da Alpine, tem muita notícia sobre a ordem da Mercedes. Isso me agrada. A imprensa tem que reverberar. Isso, depois do Japão, tem me agradado. A postura que eu me refiro é assim, a opinião. Os caras eles não condenam mais como condenavam. Lembrem-se do impacto da Áustria 2002. O que aquilo fez? Todo mundo chocado. Todo mundo discute. Hoje em dia, deu ordem. Acontece. O Gasly fez o que o Rubinho fez. Ele foi até a última curva e falou assim, vai agora. Então agora você vai. Então agora você vai. Então, hoje em dia não choca mais. E depois meteu o pau, né? No microfone. Meteu o pau e meteu o dedo, né? Eu tô mostrando esse dedo aqui, mas foi outro dedo. Ele meteu. Primeiro ele mostrou o dedo, depois ele meteu o pau. Agora, vocês mencionaram a da Mercedes. A da Mercedes, eu achei o Russell meio overreact, assim, sabe? Tipo, eu achei que ele exagerou um pouquinho ali, né? Porque, assim, cara, desculpa. Primeiro, a estratégia dele foi totalmente errada, né? Assim, deu tudo errado. Tudo bem, tentou lá e tal, mas deu tudo errado, ficou se arrastando na pista e tal. A primeira tentativa de ultrapassagem dele, o Hamilton estava bem na frente dele, errou, que acontece, né? Pessoas erram, acontece e tal. Errou, ele chegou, o Hamilton fechou, defendeu a posição normal, não tem nada de anormal. Aí ele já ficou bravinho e tal. Depois ele foi lá pra frente sem trocar pneu, ficou se arrastando, tomou ultrapassagem todo mundo. Aí o Hamilton encostou nele, a Mercedes pediu para trocar. Eu não concordo com o pedido de troca da Mercedes. Primeiro o Russell pediu para não trocar. Primeiro o Russell pediu para não trocar. Não trocar. Ele tentou fazer o Sainz, né? O Russell, não sei se vocês repararam, vocês viram como que o Russell deu passagem pro Verstappen? Peraí. Vamos na linha do tempo. O Russell pede para não trocar. O Hamilton responde para a Mercedes: escuta, o Sainz vai passar nós dois. Isso. Se eu ficar atrás dele, o Sainz vai passar nós dois. Aí a Mercedes fala pro Russell: precisa trocar, porque senão vocês dois vão perder a posição. Aí o Russell troca, aí para pro Hamilton: você precisa dar o DRS para ele. Isso. Aí o Hamilton dá. Tira o pé para dar o DRS. E não adianta nada que o Russell errou totalmente. DRS tudo. Não, mas passou porque o Russell errou a chicane totalmente. Não sei se sempre deu. Até fiquei pensando se ele não errou aquela chicane, porque naquele momento ele devia estar falando com a equipe, sabe? Porque estava falando tanto, enchendo tanto o saco, que devia estar falando, opa, tem que frear aqui. Passou lá e perdeu a freada e errou. Eu tinha aliviado para a Mercedes, já vou desaliviar. O Hamilton tinha aberto 2 segundos. A equipe manda o cara tirar o pé para dar DRS para outro. Gente, eu não consigo entender como que certas pessoas não enxergam isso, acham isso normal. Gente, é interferência demais. Não, agora você dá DRS. Não, agora você freia. Não, agora você deixa passar. Não, você quebrou o bico na largada. A gente corrige o seu problema na última volta. A gente te dá um. Vou falar, o Hamilton arriscou, porque se tivesse mais uma volta, o Sainz passava ele também. Eu já tinha falado. Eu confesso que ao ver o Sainz passar o Russell, abri um sorriso. Porque poucas coisas me dão mais prazer do que ver uma ordem de equipe entrar pela culatra. Tudo bem, não entrou totalmente porque o Hamilton escapou. E o Hamilton era mais rápido. Mas a falta do deixar o jogo ser jogado, Bruno, é que me incomoda. Deixa o jogo ser jogado.
Ok, pode ter uma hora que você pode ter que falar, cara, vamos tentar fazer isso aqui, vamos segurar isso aqui. Aí vai aparecer alguém dizendo, né? Porque dizem sempre no Twitter. Mas os pontos nos construtores, eles precisam... Gente, ser vice de construtores e ser terceiro, vocês acham que vai fazer grande diferença para a Ferrari ou para a Mercedes? Claro que eles têm que brigar por isso, claro que tem que ser a meta agora, chegar lá na fábrica e falar, galera, vamos ser segundo colocado, vamos brigar. Mas não justifica a ordem de equipe, não justifica. Não vai mudar a vida de todo mundo, as equipes são ricas, estão nadando em dinheiro. Mas tudo agora é justificativa. A McLaren vai começar a fazer ordem de equipe porque precisa pegar a Aston Martin, porque estamos no rumo da Aston Martin. Eu desconfio que a McLaren não tem briga. A McLaren é a nova Ferrari. Eu desconfio. Eu temo, tomara que eu esteja errado. Se eu tiver errado, eu vou chegar aqui e vou dizer. Mas eu temo vendo declarações, Monza e... O chefe de equipe deles, que eu gosto, mas ele tem esse defeito. É cria da Ferrari, né, Adalto? Veio de lá. Isso, exatamente. Né? Eu acho que a Ferrari virou... É uma coisa absurda, né? A Ferrari virou a McLaren atual e a McLaren virou a Ferrari, né? Exatamente. O que a Ferrari fez em Monza. Defeito, André Stella. O que a Ferrari fez em Monza é fantástico. Cara, briguem. Podiam não, porque o construtores brigou e ninguém bateu. E os da Mercedes também. Repito, a briga dos dois pilotos da Mercedes, eu não sei de vocês dois, mas é de aplaudir. A primeira, né? Você pode falar que um passou um pouquinho aqui, que um passou um pouquinho. Não, achei as duas assim muito legais. As brigas são legais. Mas é por isso que eu tô falando. Achei que o Russell, eu não sei o que aconteceu com ele. Acho que ele ficou. Eu não sei se ele teve uma leitura. Ele tava atravessar. Pegou a estratégia, ele viu que ia se dar mal. Isso. E aí ele viu o Hamilton chegando muito rápido, na segunda agora. E virou para a equipe. Antes do Hamilton tentar ultrapassar, já falou: não. Peça para ele. Segura aqui. Você viu o Russell? Vamos fazer a ordem cronológica. Não, ele disse no rádio, vamos trocar na última volta. Ele até consentiu. Ele falou, mas vamos trocar na última volta. Gente, não é possível que as pessoas não enxergam que há uma bolha que nós estamos todos envolvidos. Quando eu digo nós, eu não estou falando loucos, eu estou falando nós todos estamos envolvidos numa bolha de resultadismo que justifica. Fábio, mas muita gente gosta, assim, muita gente gosta, muita gente fala, você vai falar aí, daqui a pouco surge aí um papo de 2021 de novo, porque sempre aparece, aí vai aparecer um falando que, porque bateu de propósito, porque as pessoas escandalizadas, porque, nossa, um subiu em cima do outro, meu Deus, que absurdo. As pessoas não gostam mais, as pessoas acham legal, é isso aí, esse jogo de empurra-empurra corporativo, assim, deixa passar, passa pra cá, não sei o quê, porque não pode nem encostar, porque não pode atrapalhar a corrida da equipe. Olha o Russell, ó. Vou te falar uma coisa, viu, Bruno? Essa Fórmula 1 que você tá falando acabou faz tempo. Isso, exatamente, mas teve 2021 que foi uma exceção e escandalizou muita gente por aí, né? Sim, as pessoas estão completamente escandalizadas. Foi uma exceção para essa turma atual. Isso, basta ver a raiva que 2021 desperta nas pessoas, né? Nossa senhora. 2021 não desperta prazer, desperta raiva. Desperta raiva. É exatamente essa discussão. Desperta raiva. É isso que eu fico mais impressionado. Tudo bem. Eu não concordo com isso. Eu acho que a decisão aqui foi errada. Tudo bem, teve vários erros, teve várias coisas que poderiam ter sido diferentes, mas, cara, o saldo final é positivo, caramba. Não é possível. Um dia desse que você não estava aí, discutimos eu e o Adalto aqui, o papel dos pneus na última volta, né? Apareceram uns. Nós divergimos. Eu digo que não foi o pneu que decidiu tudo. O Adalto diz que sim, eu digo que não. O que não quer dizer que não tem diferença do pneu mais novo para os mais velhos. Apareceram uns 4 ou 5 absolutos idiotas me xingando, como se eu tivesse dito que o pneu é igual, que o pneu velho novo é igual. Apareceram alguns discordando. Fábio, hoje não dá para concordar com você. Ok, alguns eu dou até joinha, mas uns caras deturpando o que eu falei numa desonestidade intelectual que é assim, que é assustador. Mas isso tem muito. É assustador. Agora vejam o Russell, veja a cronologia do Russell nessa corrida, veja se eu estou errado. O Hamilton errou na frente dele, aí ele foi para cima do Hamilton, tomou um enquadro. Porque você não vai passar o Hamilton, o cara é 7 vezes campeão do mundo, né, camarada? Mas peraí, não se esqueça da ultrapassagem dele na chicane. E o troco do Hamilton deu troco. E o troco na curva 1. Hamilton deu troco. Aí depois o Hamilton errou, aí ele foi pra cima e tomou um enquadro. Por que toma? Né? O Hamilton não vai. Então... Lógico, ainda mais quando ele tava por dentro, né? Isso. Aí, beleza. Aí não, vamos fazer, ele fala lá, vamos fazer o plano B, né? Que provavelmente era o não trocar mais, trocar uma vez só. Porque eles viram, só um parênteses, que o Alonso não seria uma ameaça atrás. Isso. Então eles não teriam nada a perder. Ok, isso. Até aí, beleza. Ok, aí ele continuou, a estratégia vai. Aí o Russell, para fazer funcionar a estratégia, ele desistiu da corrida.
Vocês viram como ele abriu passagem pro Verstappen? Eu nunca tinha visto isso. Ele quase foi na arquibancada naquele cotovelo lá que o Bottas tentou inovar, passando por fora o Logan Sargent. Ele quase foi na arquibancada. E aí veio, né? O Verstappen passou por ele por dentro. Aí veio o outro, passou. Ele não resistiu nada. Aí quando chega o Hamilton, ele vem com esse papo de não, vamos trocar na última volta, com o Carlos Sainz babando atrás. O Carlos Sainz até usa fala, né? Fala, pô, estão usando a minha estratégia aqui. Né? Então, assim, cara, desculpa, é muito mimimi desses. Eu não vejo, assim, é isso que eu tô falando, o problema é de todos. Eu não vejo o Russell como uma exceção. Não, eu tô pegando o Russell como exemplo, mas todos eles são. Eu acho até que ele não vai mais fazer isso, sabia? Vão todos fazer, Adalto. O cara chega atrás do outro, ele quer, dê passagem, estou perdendo tempo. O Hamilton fez isso. Tem que criticar o Hamilton também. O Hamilton chega e fala, nós estamos perdendo segundos preciosos, nós vamos perder as posições. Cara, é muita chatice, né, cara? Abre essa porcaria desse DRS que existe pra isso e passa, cara. Sabe? Pelo amor de Deus. Bom, vamos falar da Ferrari também, né? Que a Ferrari voltou ao mundo real, parece, né? Mas o Percival com o Leclerc foi bem, achei que foi bem. Muito bem, né? Porque a McLaren realmente foi a segunda força, sem dúvida, né? Na corrida. Mas estava meio programado isso aí, né, Adalto? Muita gente já estava comentando que a McLaren ia bem nessa pista, né? Ia bem, mas eu não esperava que fosse tão bem assim, porque no primeiro setor ia até melhor do que o Vespa. Pouca coisa, mas ia. Que é o forte ali da Red Bull, é um dos fortes, né? Depois perdia na reta, né? Porque a Red Bull tem muita reta. Então, não, Adalto, eu vi a telemetria, perdia nas duas curvas lentas, na chicane e no hairpin, ainda é o calcanhar de Aquiles da McLaren. Mas também. Então, segundo e terceiro setor, eles perdiam, né? E ganhavam no primeiro setor por muito pouco. Mas eu acho que o Percival fez uma corrida muito boa, sólida. O Sainz deu um pouco de azar também, talvez devesse ter sido um pouco mais agressivo no começo, para não ficar naquela situação de ficar atrás das duas Mercedes naquela hora, porque ele tinha carro para estar na frente delas, né? Então, no fim, conseguiu passar uma só. Então, eu achei que a Ferrari até que foi bem, porque é uma pista que gasta tanto pneu que eu achei que a Ferrari fosse ficar mais para trás. Eu não achei que a Ferrari ia conseguir fazer quarto e sexto, é isso? Quarto e sexto? Sim, senhor. Sim, senhor. Então, eu não achei que eles fossem conseguir fazer isso. Eu pensei que eles fossem fazer tipo o sétimo, oitavo, uma coisa assim. Porque uma pista gasta muito pneu, né? Ela põe muita intensidade no pneu, muita curva, né? Muita curva de alta. Aqueles S todos acima de 200 por hora. Então, eu falei, vai destruir o pneu. Melhorou. Tem que reconhecer que puseram um assoalho novo, melhorou a aerodinâmica, melhorou um pouco o desgaste de pneu. Né? O que já é uma má notícia para a Mercedes, porque a Mercedes já estava achando que ia ser vice-campeã tranquilo. Eu não acho mais que é tranquilo. Entendeu? Você acha que a McLaren vai buscar? Não, a Ferrari. Eu acho que a Ferrari a Ferrari pareceu que melhorou e a Mercedes não. Se isso se repetir nas próximas corridas, a Ferrari tem condição de alcançar a Mercedes, entendeu? Se a Mercedes não melhorar. Porque a Ferrari eu achei que melhorou, sim. É uma pista que, olha, é como o Silverstone também, que destrói pneu. Essa pista destrói pneu, né? Mas antes não destruía tanto, né? Esse ano houve um grande choque. A Pirelli diz que é por causa da temperatura. A Pirelli diz que tem 15% a menos de aderência no asfalto em relação ao que eles previam. O calor estava assombroso, lá os repórteres todos falando, estão morrendo de calor. Isso teve um impacto, aliás, né? Suzuka agora vai ser a quarta corrida do campeonato. Né? É a última vez que Suzuka, Bruno Aleixo, viu um título mundial ser decidido, que ela que sediou tantos, né? Porque agora ela passa para começo do calendário. Então é interessante. Eu posso entrar na Ferrari ou o Adalto já não sei se o Adalto terminou aí? Não, eu já acabei a Ferrari. Eu acho, Bruno, é a quarta corrida consecutiva que a Ferrari marca mais pontos que a Mercedes. Quarto final de semana seguido, a Ferrari tira pontos da Mercedes. Então você vê aquele negócio, né? Zandvoort, Monza, Singapura, Suzuka. Há uma estabilidade na Ferrari que ficou claríssima nesse grande prêmio. Porque é isso que o Adalto falou. Se tinha uma pista para comer pneu,
Para Ferrari, se você pega aquela Ferrari lá, sei lá, do Bahrein e coloca em Suzuka, iam fazer o que aconteceu com a Haas, os 2 últimos lugares. Os caras engolidos pelo pelotão. A Haas continua com esse problema. A Haas vai estrear um novo carro em Austin. Aí vamos ver se resolve. Mas a Haas foi engolida. Essa Ferrari não é mais engolida pela questão dos pneus. A Ferrari se manteve, o Leclerc se manteve. Aliás, o Leclerc, 4º lugar em Monza, 4º lugar em Singapura, 4º lugar em Suzuka. É o cara que não tem consistência. Tem uma consistência. Pintou uma consistênciazinha aí. Pintou uma consistência. Claro que eu tô brincando, né? Claro que eu tô fazendo um recorte intencional, maligno. Maldoso, né? Maldoso. Mas, enfim, tem uma consistência aí nas últimas corridas. Então, Bruno Aleixo, eu acho que é muito importante para a Ferrari passar pelo que ela passou em Suzuka. Tem até uma frase do Vasser que eu acho que é crucial. Ele fala: nós, na verdade, fomos até muito conservadores com os pneus. E foram mesmo. Se você for olhar as ordens das paradas, o Leclerc para na 17, o Piastri que parou na 13, parou bem antes. O undercut estava poderosíssimo. Então, tem um rádio do Sainz em que ele fica na pista, todo mundo já parou. O Hamilton na 34, o Piastri na 35, o Norris na 36. Aí tem um rádio do Sainz pro engenheiro dele falando assim: tomamos um undercut já das Mercedes, né? Uhum. Aí o engenheiro fala: já tomamos. Ou seja, já era garantido. Quando o asfalto tá comendo o pneu, o undercut vira arma total. Mas eu acho que agora dá para dizer, mesmo com um super asterisco chamado foram engolidos pela McLaren. Mesmo com esse super asterisco, dá para dizer que a Ferrari virou a tendência o viés de baixa, que eles tinham, agora não tem o viés de baixa mais. A briga pelo vice com a Mercedes está absolutamente aberta. 20 pontos, pouquinha coisa. Muito bem, pessoal, vou fazer um pequeno corte aqui, que eu tenho que me ausentar aqui do programa, mas os dois vão continuar aqui, tá? Um grande abraço, quinta-feira eu tô de volta aqui. Falou. Tchau, Brunão. Então, com o Bruno Aleixo agora, né, extirpado da live, deixamos para o final um tema saborosíssimo, né, seu Adalto? Que é a McLaren, que não tem como não definir como absolutamente fantástico o que estão fazendo esses caras, a consistência, enfim, depois eu falo. Fala você primeiro, já que você está aí ansioso para falar da McLaren. Eu estou ansioso pelo seguinte, né? Eu fiquei muito impressionado com os dois e principalmente na classificação já o Piastri foi muito bem, né, largou até na frente do Norris. E depois na corrida o Norris chegou acho que uns 13, 14 segundos na frente. Então eu já comecei a ver as onboards e as primeiras que eu fui ver foi a das McLaren. Eu já vi. E ontem, essa madrugada. E o que me impressiona é o seguinte. Primeiro, vou tentar explicar por que o Norris abriu essa diferença do Piastri. E é por causa da experiência que o Norris tem, sabendo que o pneu destrói. Então, o Norris, você pega o onboard dele, fica lá 10, 15, 20 voltas, e você vê como ele guia no limite do pneu, sem nunca, ele não dá uma travadinha, ele não escapa um pouquinho de frente, um pouquinho de traseiro, nada. Parece que ele está num trilho andando. Muito devagar no volante, até naquelas curvas rápidas que você viu os caras fazendo assim, ele fazia assim, voltava. Impressionante. Então foi isso que levou o Norris a chegar na corrida 13 segundos, 14, não lembro, uma coisa assim. Ele abre 17 no porque o Piastri também guia muito rápido. Só que o Piastri não tem é o primeiro ano de estreia dele. Então é evidente que ele não tem a experiência do Norris, que já está, acho que no 5º ano. Uma coisa assim. 19, né? 20, 21, de 2 e 23, quinto. 23, então 5º ano. Então, mas o Piastri, na hora que ele adquirir essa experiência, né, ele entender isso e conseguir guiar o carro, porque ele também guia o carro macio, não é que ele guia destruindo o pneu. Só que ele não toma o extremo cuidado que o Norris toma, entendeu? Mas na hora que ele vê que ele precisa tomar esse extremo cuidado, não em classificação, mas na corrida. Classificação em algumas pistas precisa disso, senão você já fica sem o pneu logo no terceiro trecho. Na primeira volta é inacreditável isso. Essa fórmula pneu aí. É inacreditável isso, né? Mas tem algumas pistas que não, que dá para você ir pé embaixo mesmo a volta inteira. A hora que ele entender isso, ele vai andar junto na frente,
Mas, Adalto, eu não tenho dúvida que ele já entendeu. Até porque tem um engenheiro falando. O negócio é saber fazer, né? É o saber executar, né? É o pôr em prática, né? Saber ele sabe, porque hoje o menino na Fórmula 2 já sabe que é essa... É verdade. É saber executar, falou tudo. Executar isso, porque o Norris já sabe executar isso, entendeu? Sim, exatamente. Essa é a grande diferença. Sabe executar isso. Porque há uma diferença em corrida dos dois que é abissal. Porque se você puxar Silverstone, que é a coisa mais parecida, porque o Piastri estava ali também, os dois largaram na frente, o Norris lidera, e você vê que na corrida ele vai abrindo em Silverstone, assim como em Suzuka. Então, até para você continuar, Dal, é pura jovialidade, digamos assim, né? É um noviciado. Mas não quer dizer também que é tudo desculpa, né? É uma coisa que ele tem que trabalhar. Ele tem que estar de olho nisso, né? Sim, ele tem. Mas eu acho que ele vai conseguir, porque ele guia muito também. Ele não comete erro, nada. Ele é muito bom, moleque. Adalto, eu disse isso até ontem lá no Café com Velocidade. Em qualifying, você já pode dizer que ele já chegou no Norris. Já chegou. Ele chegou no Norris no qualifying. Não dá para saber quem vai largar na frente na próxima corrida. Exatamente. Entendeu? Já chegou. Só na corrida. Mas na corrida ele vai chegar também, entendeu? Porque ele é muito técnico também, ele é muito bom, o moleque é inteligente, né? Ele só não pode apavorar. Quando ele vê o Norris começar a abrir dele, ele não pode apavorar. Porque se ele apavorar, ele fica mesmo. Aí ele fica. Porque daí ele vai começar a querer guiar mais que o carro, aí que fica. Mas ele tem um contratinho mais longo, hein, Adalto? Ele tem um contrato mais longo que o do Norris agora, hein? Agora ele tem um contrato mais longo, A McLaren foi muito inteligente, porque a McLaren tem o potencial da melhor dupla do grid para os próximos anos. Entendeu? Porque eu acho difícil também tirarem o Norris de lá. Eu não vejo o Norris saindo de lá a curto prazo. Entendeu? Eu não vejo. Eu vejo o Norris, no mínimo, mais a McLaren conseguindo mais 2 anos dele. E aí ficaria os dois por mais 4 anos, sei lá. Né? Então, eu acho que a McLaren tem um potencial de melhor dupla do grid nos próximos anos. Entendeu? Porque a dupla da Red Bull, né? O Pérez leva a dupla muito para baixo, né? A Red Bull não tem dupla. A Red Bull não tem dupla, né? Não tem dupla. Ele está sozinho. Ele fez, como você falou, ele fez mais pontos que a Mercedes. Ele fez sozinho. Se não tivesse o Pérez, a Red Bull ia ser campeã de construtor do mesmo jeito. Lá na frente. Né? Então, não agora, mas né, seria logo mais aí. Então, quer dizer, a Mercedes tem uma ótima dupla, tudo bem, a Ferrari também tem uma ótima dupla, mas essa dupla da McLaren, eu acho que são 2 campeões do mundo ali, tranquilo. Eu já disse o seguinte, Adalto, não é se essa dupla vai ser a melhor da Fórmula 1, é quando. Quando? É isso mesmo. Não é questão de si mais, é questão de quando. Porque em algum momento essa dupla vai virar melhor. Pode demorar um pouquinho, pode ser mais rápido do que a gente pensa. Em algum momento, na minha análise, essa dupla vai ser a melhor da Fórmula 1. Concordo. Pelo potencial, pela capacidade, pela força que esses dois demonstram. E é um puxando o outro, né? Por isso que nós falamos agora há pouco. Tomara que eles possam, pelo menos, fazer umas divididas de curva, enfim, fazer um roda com roda, porque o talento é muito parecido. Um é um monstro já consolidado e o outro é um diamante bruto para ser lapidado. Mas o diamante está ali, né? Você pega e vê o brilho do diamante ali. Agora tem que lapidar, porque esse negócio de administrar o pneu não é assim, vem fácil com o tempo. Não vem. Tomara que venha. No caso dele, parece que vai vir. Mas não é uma coisa garantida, né? É como você falou, acho que você usou a palavra certinha. Ele sabe, executar isso que é difícil. Executar. Executar isso é difícil, entendeu? Porque você começa a pensar, você guiando o carro, eu já falei até isso pro Bruno, né, nos campeonatos dele. Bruno, às vezes você... Não desperdice o seu coachismo, porque aquele mato não sai... Você parece que tá lento, porque o teu kart não tá escorregando, nada. Não, você tá mais rápido, cara. Pede para alguém cronometrar 5 voltas você andando feito louco, depois 5 você andando, você achando que tá mais lento, só no limite do pneu. Pede para alguém fazer isso, você vai ver que você vai ser mais rápido nas 5 voltas assim. Então, mas tem que segurar, o cara tem que se segurar. Adalto na escola prostiana de segurar. Essa escola prostiana. Porque destruir pneu e andar rápido, isso aí eu vi pouquíssimos fazerem, quase ninguém.
Teve, mas olha, é quase ninguém que fez isso. Mano. Ô, Adal, tem um gráfico nesse final de semana, no FP3, eu devia ter printado, é capaz de eu pegar lá e printar, que eu tenho tudo, tá tudo aqui no meu computador. Tem um gráfico no FP3, no terceiro treino livre, que é sensacional. Que é aquele gráfico que eu tô achando muito legal, que é a pista com as coresinhas de quem foi mais rápido em microsetores. Não são os microsetores, mas são setores menores. Microsetores dá 30 e tantos por pista, mas os setores menorzinhos. Tem um do FP3 que é sensacional, que é o primeiro setor todo laranja, todo, a curva 1, os S, aí vai ficando azul, é uma comparação de uma McLaren com com um Verstappen, claro. Pessoal. Ele vai ficando todo azul e termina a volta todinho azul. Ou seja, é os caras que queimam o pneu ali, e Suzuka aconteceu muito isso. Quem queimou o pneu no primeiro setor, chegou no final sem vida, numa volta só. Então isso mostra claramente a diferença, né? Agora uma coisa que eu queria falar do Piastri, que é importante, apesar disso que nós estamos falando, dá para identificar, ele mesmo identifica o problema, dá para identificar o problema entre aspas, porque daqui a pouco vai aparecer um falando, que isso, o cara estreia, vocês estão criticando. Não, nós estamos criticando sim, porque nós estamos vendo uma coisa que é um ponto de evolução que ele precisa ter. Lógico. Mas a crítica aqui é construtiva, não estamos aqui metendo o pau nele. Mas aí que tá, Adalto. O Piastri fazia o que fez. Em Suzuka, as pessoas acham que é normal. Não é normal. Porque Suzuka é muito técnica, é muito desafiadora, separa sim pilotos pela qualidade. Não era a casa do Senna à toa, não era a casa do Schumacher à toa. Não é à toa que o Irvine, a gente falou semana passada, voava lá porque tinha conhecimento da pista. Os dois japonesinhos brilharam lá. O Sato tem uma super corrida lá com a Jordan, aquela Jordan que era um horror, ele chegou em quinto, se não me engano. O Kobayashi tem o seu único pódio na Fórmula 1 em Suzuka. Essas coisas não são coincidências. Então, para um cara sentar e fazer o que ele fez na primeira vez que ele guia em Suzuka, é absolutamente digno de nota, sim. É diferente se fosse na Hungria, é diferente se fosse na Áustria, é diferente se fosse até Interlagos. Em Silverstone. Porque ainda tem essa, Adalto. Suzuka bateu, pagou. Não tem muita área de escape. Você bate, você paga. O Karun Chandok ficou no FP2, no segundo treino livre, ele ficou ali nos S's. E ele falou uma coisa depois muito interessante, ele falou, cara, todos os carros iam na zebra, menos o Piastri. Aí disse o Chandok, ele estava claramente aprendendo a pista, ele deixou eu entender isso aqui. E foi no Qualify e virou o tempo que virou. Né? Virou milésimos mais rápido que o Norris, mas tá no mesmo nível. Foi. Então é fantástico, gente, é importante as pessoas saberem, é fantástico que o Piastri esteja fazendo isso em Suzuka. E as pistas que ele escolhe para brilhar são assim, né? Silverstone, Spa, onde ele chegou em segundo na sprint, e Suzuka, né? Só essas pistas que ele está escolhendo para brilhar. Então isso esse moleque é fora da curva. Esse moleque não é normal, ele é fora da curva. Por isso nós falamos que vai ser a melhor dupla, quando vai ser, a gente só não sabe isso. Ele é fora da curva. Eu acho que o Norris é também, então é uma dupla espetacular mesmo. Não tem dúvida nenhuma. Adalto, você sabe que da Áustria para cá, quando estreou a primeira atualização no carro da McLaren, que foi só no carro do Norris, você sabe que da Áustria para cá o Norris é o vice-líder do campeonato, né? Não sabia, não tinha feito essa conta. Vou fazer essa conta ainda, mas já por alto aqui é o vice-líder. O Norris é o piloto que mais marcou ponto no campeonato depois que a McLaren estreou as suas atualizações. É importante falar dessa McLaren, né? Nós começamos a falar da McLaren e fomos sugados pelo talento do Piastri e pelo talento do Norris. Meu Deus, que coisa impressionante. O Norris, ele tem, nas últimas 7 corridas, Adalto, 4 segundos lugares. Não é 4 pódios, é mais do que isso, é 4 segundos lugares nas últimas 7 corridas. Isso que a equipe começou como quinta equipe. No Bahrein é até pior, né? Você lembra que no Bahrein não conseguiu nem andar. E aí, esse aqui é o ponto que eu quero falar antes da gente terminar, caminhar para o final do programa. Se bem que sem Bruno Aleixo aqui, a gente pode ir mais longe. A solidez da evolução dessa McLaren, Adalto, me passa a impressão assim, estão entendendo o que estão fazendo. Isso. Porque atualizam o carro na Áustria e o carro voa. Primeiro que foram sinceros, entre aspas, e disseram no começo do ano, não vamos começar bem. Estamos no carro que é uma adaptação, tivemos que mudar no meio do caminho, vamos começar apanhando. Fizeram isso, aconteceu, a atualização de Silverstone muda o patamar, e essa atualização, que chegou em Singapura e agora veio nos 2 carros, Adalto, é impressionante como parece que estão sabendo o que estão fazendo. Será que dá tempo de eles ainda chegarem, em terceira no campeonato? Terceiro não, porque eles estão muito longe de Ferrari e Mercedes. Agora, eles estavam a quase 100 pontos da Aston há 2, 3 corridas atrás, e agora estão a 49.
Eu já digo para você que, para mim, vão buscar a Aston Martin. Porque a Aston Martin, além de só ter um piloto, caiu vertiginosamente, diria o outro. Eu sou capaz de apostar que vão buscar a Aston Martin. Porque essa diretiva aí pode ter pegado na Aston Martin. Se bem que eu acho que a queda da Aston Martin vem até antes mesmo, né? Ela também já vinha antes. Ela vem. Se você fizer uma conta, Dalton, eu também não fiz essa conta, mas já estou desenhando aqui para fazer. Nas últimas 8 corridas, a McLaren tem 155 pontos e a Aston Martin tem 60 e pouco. Não chega a 60, se bobear. Nossa, que diferença. Vou fazer essa conta. É para você ver como, assim, uma tá dando passos gigantescos e a outra tá... Você quer falar uma coisa da Aston Martin? Alguma coisa do Alonso, da corrida do Alonso, Adalto? Também foi uma... Você vê que o Alonso está fazendo lá o que pode, mas o carro não vai mesmo, né? O carro não vai, o carro começa a escapar demais de frente, depois até de traseira, coisa que nunca vi a Aston Martin escapar. De traseira também, com o Alonso guiando o carro escapar de traseira é quase isso é quase um absurdo. O carro não tá bom mesmo, falta aderência no carro, na reta o carro não anda, tem muito arrasto, né? Então, quer dizer, o carro que pelo menos era bom de curva. Sim. Agora nem de curva o carro tá indo bem mais, entendeu? Eu fico me perguntando, Adalto, se aquele começo de calendário não foi também muito favorável ao carro, né? Porque só circuito de rua, né? Até que ponto? Tudo bem, é claro que o carro era melhor, é isso que você está dizendo, é claro. Mas a Aston Martin voltou a ser a equipe do meio do pelotão. Ela voltou, ela já é equipe de meio de pelotão. Já é. Ela tá ali com a Alpine, quase. Ela tá quase ali com a Alpine. Né? Não, e a única pista de rua que tem agora é uma pista de altíssima velocidade em Las Vegas. Então, não vai adiantar muito para eles, não vai adiantar quase nada para eles. Então, acho que a Aston Martin ficou mesmo, viu? A Aston Martin ficou, vai brigar com a Alpine, que nem você falou aí. Vão brigar com a Alpine aí para ver quem é que vai ficar. Outro detalhe do Norris, Adalto, você sabe que ele já passou o Russell na tabela, né? Não sei se você se atentou a isso. Não me atentei a isso. Já passou o Russell na tabela. Eles estão empatados, mas o desempate com esse tanto de segundo lugar, o Norris já está na frente do Russell na tabela. Olha que coisa impressionante. Um piloto da McLaren... Muito atrás antes. Um piloto da McLaren já está matematicamente no desempate à frente de um piloto da Mercedes. Olha que coisa impressionante. Olha, a McLaren parece que tá com o carro agora para chegar se é segunda equipe, pelo menos nas próximas 3 corridas. Vem um Qatar agora que parece que vai ser muito bom para eles. Curva de alta. Curva de alta, tudo, entendeu? Então, eu acho que pelo menos mais 3 corridas a McLaren vai ser a segunda equipe. Então, sobrou para a Mercedes e para a Ferrari brigarem pelo 5º lugar, entendeu? Quer dizer, se o Pérez não fizer se o Pérez não fizer o que tem que fazer, que é chegar em segundo, eles vão brigar pelo 5º lugar, que é uma curioso, coisa né, Adalto? Deve ser frustrante, né? É curioso, né, Adalto? Eu fiz uma live, eu fui estilo Adalto, eu fiz uma live esse final de semana, Adalto, e eu dizia nessa live o seguinte, olha que coisa curiosa. Ferrari e Mercedes começaram o ano claramente abaixo da Aston Martin. Sim. Periga terminarem o ano claramente abaixo da McLaren. Sim. E as duas brigando pelo vice de construtores. Olha que coisa sensacional, né? Começa o ano claramente abaixo de uma, podem terminar o ano claramente abaixo de outra, embora não nos esqueçamos, né? A Ferrari ganhou Singapura, tem a vitória. Mas é curioso, né? Sempre perdendo para alguém, mas na regularidade vão terminar brigando pelo vice as duas. As outras sem incomodar na tabela. Que coisa impressionante. Exatamente. E outra, eu acho assim, se a Red Bull tiver algum problema nas próximas corridas, como teve em Singapura, né, que não achou o carro, né, não conseguiu acerto, nada, e ficou para trás, a grande chance de ganhar da McLaren. É a primeira vitória do Norris, né? Eu não descarto, Adalto, uma maluquice em Las Vegas. Porque eu quero ver esses caras botar o pneu na temperatura no inverno, no hemisfério norte, no deserto. A corrida vai ser à meia-noite. Vai ter treino à meia-noite. Vai ser à meia-noite, horário local. Coisa assim, 11 horas da noite. Eu não sei o que vai acontecer nessa Las Vegas. Se o Hülkenberg ganhar, não venham atrás de mim. Não venham aqui. Vai ser legal, vai só ser para fácil pegar. Colocar o pneu na temperatura mesmo. Vai ser maluco. Não é pegar frio ainda, mas já é frio. Oi?
Não é um mega frio ainda quando eles vão correr lá, mas já é frio. É mega frio, Adalto, porque é novembro no hemisfério, final de novembro, quase dezembro no hemisfério norte. Mais inverno do que isso, só no Natal. Meu Deus. Mas enfim, vai ser legal Las Vegas. Adalto, pra gente fechar, não sei se vocês falaram disso aqui na quinta-feira, ainda não pude ouvir o programa de quinta-feira, mas irei. AlphaTauri tem os seus 2 pilotos definidos para 2024. Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda. E o Lawson segue ganhando de quem tá na frente dele. Ele chegou na frente do Tsunoda em Suzuka, seu Adalto. Em Suzuka, então. Esse Lawson é um dos caras recentes, poucos caras, que sentou no Fórmula 1 e começou a entregar na hora. Todas as corridas. Embora, só um asterisco. Não bateu em nenhuma. Só um asterisco, desculpa te interromper, mas pegou uma AlphaTauri atualizada, com atualizações que chegaram em Singapura, né? Só. Não, sim. Mas está fazendo um ótimo trabalho, sim. Bate, não erra, não roda. Sim. Né? E anda rápido. E teve uma disputa na primeira volta com o Tsunoda, que para mim foi a disputa mais bonita, porque foi nos S's. É épica. Não, e nas duas Degner. Tem uma hora que um espreme o outro na Degner na primeira volta. Eu falei isso ontem. Gente, não precisa ir nas câmeras on-board, não. Só rever a transmissão oficial na primeira volta. Que coisa fantástica, Dalton. Fantástica aquela briga. Aquela briga para mim foi porque eu falei, eles vão bater. Porque a pista é estreita, essas curvas só tem uma linha para fazer, eles vão bater. E não bateram. Não bateram. Nem encostaram no outro. E cada hora um na frente do outro, espetacular. Esse cara, para mim, eu achei que a Red Bull fosse colocar o cara no lugar do Ricciardo. Francamente, eu achei que fosse. Não o Tsunoda? Não, eu achei que fosse no lugar do Ricciardo. Por quê? Porque eu acho que o Ricciardo, entendeu? Na minha opinião, eu posso estar errado, lógico. Mas na minha opinião, o Ricciardo não tem mais nada para mostrar, entendeu? Ele já entrou na descendente, ele, né, não é um acertador de carro, todo mundo fala isso, todos os engenheiros, inclusive engenheiros, tem até um engenheiro brasileiro que também participa, eu esqueci o nome agora, também participa de um podcast, às vezes como convidado, até ele, eu sei isso por causa do pessoal que escreve nos comentários da torre, já falou que o Ricciardo não sabe nada de acerto de carro. Então, eu não vejo que o Ricciardo pode entregar para a Red Bull, porque eu acho que ele já está na descendente. Enquanto esse moleque que vai virar reserva, né? Esse moleque tem potencial, tem futuro. O moleque já sentou entregando. Quem fez isso? Schumacher não fez isso. Um monte aí, todos esses últimos que entraram aí, só o Piastri entrou entregando. Entrou andando. Os outros não. Entendeu? Então, eu deixaria o moleque no carro, entendeu? Eu deixaria o moleque no carro. Mas vai saber. Adalto, me parece claramente que já estava definido há mais tempo essa dupla. Me parece claramente que eles definiram antes do... Mas eles não podiam mudar de opinião, porque a Red Bull é uma equipe que muda de opinião rápido, né? Podiam, mas eu acho que o Tsunoda tem uma questão contratual ainda com a Honda. Não é o mesmo contrato de fornecimento de motores, mas tem o nome Honda ali na carenagem. A minha dupla da AlphaTauri seria Ricciardo e Lawson, pensando na Red Bull. Porque você está dizendo que não tem nada mais a oferecer, eu não sei se o Ricciardo começa a brilhar o ano que vem, e o Pérez nesse fundo de poço. A questão para mim é assim, quem pode vir a oferecer mais para a Red Bull? Ricciardo ou Tsunoda? Para mim o Ricciardo claramente, porque o Tsunoda não vai passar disso. O Ricciardo ainda acho que pode voltar a ser alguma coisa parecida, não exatamente o que foi. Então eu entendo o Ricciardo ficar. E o Ricciardo, para mim, é claro que eles viram alguma coisa. Eles não apostariam desse jeito no cara se eles não tivessem enxergado alguma coisa. A gente toma como base só o que a gente viu, que é Hungria e Bélgica. Mas tem alguma coisa por trás que trouxe o cara de volta. Eles não fariam uma estupidez. Agora, esse Lawson, Adalto, não é que ele é reserva. Ele passa a ser um super reserva. Porque a sombra que ele vai pôr numa equipe que arranca piloto sem muita coceira, ele vai entrar em algum momento, né? Eu arrisco dizer que em 2024 ele senta ou na Red Bull ou na Alfa, ele entra no lugar de alguém, porque ele vai estar ele vai ser uma sombra muito forte, né? Pelo que ele mostrou. Porque realmente ele faz, olha, como eu te falei, eu só vi o Piastri sentar ultimamente, nos últimos anos, é o único que chegou, sentou, entrega, e agora esse Lawson também, o quê? Foi a quarta corrida dele, né? Sim. Quarta corrida dele, corridaça de novo, treino bom, tudo bom. Ele não deu uma rodada até agora.
andando rápido, né? O cara não rodou, não bateu, mas o cara tá andando em último. Não. Ele deu uma rodada, sim. Vou te pegar. Em Zandvoort, na última curva, num treino, que ele bate no muro, inclusive, ele dá uma raspada na asa, na parte de dentro, tá lembrando? Puta, é verdade. Peguei. Mas tudo bem, eu tô te cutucando, mas não invalida. Não, é verdade. Não invalida o que você tá falando. Não invalida o que você tá falando. Eu lembrei da cena agora que você falou. Eu pensei que tivesse sido o Tsunoda. Não, mas não invalida o que você tá falando. A consistência do cara é impressionante, né? Impressionante, entendeu? Então uma coisa que eu não esperava. Quando vai entrar esse Liam Lawson, me perguntaram no site. Mas eu já tinha falado. Esse cara foi, não sei. Já tinha falado dele aqui, hein? Ele foi muito bem correndo simultaneamente na Fórmula 2 e na DTM. Ele só perdeu a DTM porque os carros acho que foi da tiraram o pé. Todos pararam na última volta para o outro piloto ser campeão, senão ele seria campeão da DTM e ganhando corrida na Fórmula 2. Eu já contei aqui para vocês, ele ganhou 8 estreias de campeonato que ele fez, 8 categorias, ele estreou e ganhou a primeira corrida. Esse menino tem talento, talento. Pô, da Nova Zelândia, né, meu? Um país cuja população é menor do que, sei lá... Mas que tem uma tradição de Fórmula 1, Tem uma tradição no automobilismo, impressionante. Bruce McLaren, enfim, vários outros. É incrível mesmo, incrível. Olha, vou te falar, eu achei que ele fosse... Bom, mas você falou, ele vai ser um super reserva e não sei nem se a Williams, de repente, não vai atrás dele. Você não quer ser titular aqui? Não sei, vamos ver. O Horner falou isso esse final de semana. O Horner disse, não estou fechado a possibilidade, mas eu acho difícil a Williams aceitar. Segundo o Horner, porque a Williams vai pôr um cara bom e vai ficar só um ano, porque se entrar na Williams é um ano só, não vai deixar o cara 2 anos na Williams, porque a Red Bull tem todo o jogo de 2025, o que vai fazer, quem vai pra lá, quem vai pra cá. Seria um ano só. Mas eu acho que seria bom pra Williams, cara, que seja um ano só, porque o rapaz vai ser um bom combate pro Albon, né? O Sargent não é, né? Um bom combate pro Albon, porque o Albon realmente, né, ele tá meio cavalheiro lá, né? Porque o coitado do Logan Sargent também pegou, acho que não vamos entrar de novo naquela discussão de se o companheiro de equipe faz o cara ser mais rápido ou não. Não vamos entrar de novo nessa discussão. Não, é que o Logan Sargent, coitado, né? Ele entrou nessa espiral mental que você estava falando do Pérez aí. Eu acho que ele também entrou nessa. Que coitado, ele dá umas erradas absurdas também. Ele bateu nos últimos 4 finais de semana, Adalto. Ele bateu na Holanda 2 vezes, qualifying, corrida, bateu na Itália, bateu em Singapura e bateu agora de novo. Não bate, uma batida feia agora, né? É uma batida onde eles batiam antigamente. Atualmente não batem mais. Qual das duas? A do qualifying, você fala? Ou a batida que foi igual a do Pérez no hairpin? Do qualifying. O Bottas, ele bateu no Bottas. Destruiu o carro. Teve que até trocar a célula de sobrevivência do carro. Mas os caras batem ali, né, Adalto? O Glock bateu ali uma vez, machucou. O Montoya bateu ali forte uma vez. Foi. Mas isso era antigamente, né? Hoje eles batem muito nessa Degner 2, né? Escapa ali o Gasly bateu ali, né? O Gasly bateu nos treinos. Que antigamente ninguém saía lá. Porque eles não faziam a Degner 1 tão rápido como fazem. É verdade. É impressionante como a Degner 1 é violenta, né? Chega a ser violenta. Violenta mesmo, violenta. Não, e o carro ainda tá com o peso muito para a esquerda, né? Quando os caras metem o pé no freio. Falar nisso, você viu a câmera nova no carro do Hamilton? Você reparou, muito não? Legal, hein, meu? A câmera giroscópica, se você pega o carro, a inclinação do carro é sensacional, cara. Muito legal. Os caras da Sky Sports não perceberam na sexta-feira. Treino 1, treino 2, eu falando, gente, os caras nem comeram. Só no treino 3 que o David Croft veio falar, olha, tem essa câmera no carro do treino, no sábado. Eu achei sensacional. E olha que Suzuka nem é uma pista que dá tanta, o que eles dizem de Suzuka, né, Adalto? Que o legal é as subidas e descidas, que as câmeras anulam, né? O mergulho lá depois da Spoon, a subida antes da 130R, aliás, que ultrapassagem do Hamilton no Alonso na 130R, né? Que coisa, né? Botou o carro ali e foi aquela de você prender a respiração, né? Foi. Os 4 momentos que eu falei, né? Só para não terminar o programa sem cumprir o que eu prometi. As brigas das Mercedes, sensacional, a gente já falou. A briga da primeira volta da AlphaTauri, o Adalto já falou. Essa do Hamilton na 130R e uma ultrapassagem do Leclerc na curva 1 por fora no Russell, que é um brinco. É brinco. Mesmo. Porque ele usou as 2 pernas e passou só na segunda perna. Ele começa lá na reta e só vai concluir, exatamente. Isso. Só vai concluir no final. Um brinco essa ultrapassagem, brinco. Sensacional. Então são 4 momentos, por isso que eu falei, tudo indica que o ano pode terminar legal. O ano que não estava legal. E essa ultrapassagem do Leclerc que você falou,
Ele confiou muito no Russell para fazer essa ultrapassagem. Mas o Russell é um cara... Os pilotos são, na maioria, bem leais, né, Adalto? Você teve ali o 2021, meu Deus, lá vamos nós para 2021. Você teve o 2021, que os caras foram na unha, uma você pode dizer que passou do limite, ok, a discussão tá aberta, mas não é uma geração de desleais. Sim, né? não é. Tem uns pilotinhos aí da sua época que não tomavam essa ultrapassagem, não deixavam. Não. Antigamente era tudo menos... Tudo era diferente, né? Era quase outro esporte isso daí. Falar nisso, só para fechar, Adalto, só para fechar. E o Vettel, o Vettel ali com bandeirinha na curva 2, fez a curva das abelhas, chamou os pilotos, botou no ônibus, deu aula no ônibus para os pilotos, ensinou cada um a montar a sua casinha. A Sky mostrou lá, o Vettel, ele fez aquelas casinhas na marcenaria mesmo, ele serrou tudo. É legal ver o Vettel ali, né, Adalto? Muito legal, e olha, o Vettel pode fazer um trio no WEC, é verdade. O Button e o Kubica. Exato. Os três andando de Porsche, né? Seria espetacular, hein? Um carro que é um dourado maravilhoso. Eu esqueci o nome da equipe, né? Isso. Seria acessado. Meu Deus, vamos todo mundo assistir um pouquinho de WEC, porque vamos assistir o Adalto. Vamos assistir um pouquinho de WEC aí, ora boa. O Adalto fica assistindo o Endurance de kart lá com o Bruno em último, sofrendo, lá, tomando passão, e o Vettel. Adalto, como é que é? Quinta-feira, então, programa de perguntas e respostas. Programa de perguntas. Você já está convidado, inclusive, se puder. Eu sou reserva, você só me usam quando precisa. E é isso daí. E vamos nessa, que esse final de semana tem um descansozinho, no outro já temos Qatar, que alguns não gostam da pista, mas eu gostei da corrida que teve lá. Acho que dá pra... A gente não viu o carro com efeito solo lá, né? Eu acho que dá pra... Pode ser uma coisa legal. O carro que correu lá é o de 2021. E outra coisa, hein, Adalto? 6 finais de semana, 6 grandes prêmios para acabar, 3 sprints, hein? E já a Qatar já é sprint. Já Qatar tem sprint. Horários bons, não é muito cedo, não é de madrugada, porque Você gostou dessa... Vai, fala aí, você gostou de ficar de madrugada, gravar vídeo, como é que é? Eu sofri, viu, Fabio? Puta, meu. Eu sabia. Porque, fui dormir todo dia às 6 da manhã. Deu aquela bandeira vermelha do Sargent no qualifying, você falou, meu Deus, pelo amor de Deus, meu amigão, me ajuda. Mas enfim, gente, quinta-feira, deixa o seu like, não se esqueça, você que chegou até aqui, né? Tiramos o Bruno Aleixo por indisciplina, mas você deixa o seu like, se inscreva no canal. Se você não é inscrito no canal, pelo amor de Deus, né? Inscreva-se no canal, deixe aí o seu comentário. Seja razoável, tá? Seja razoável, seja educado, pode discordar, não tem problema nenhum. E na quinta-feira tem mais conteúdo aqui no Auto Racing Podcast. Valeu, galera. Valeu, um abração, tchau.